E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, não, né? Temos essa notícia aí fatídica. Enfim, a Ford, 2 anos depois de encerrar a produção de caminhões no Brasil, também está encerrando a produção de automóveis, de veículos de passeio. E aí que a gente vai repercutir os impactos disso aí no Brasil, tá bom? Olha, só para algumas informações rápidas, a Ford tem 6.171 funcionários entre Brasil e Argentina e mais de 5 mil serão demitidos. No dia 11 de janeiro, que é hoje onde estamos gravando, o dia do anúncio, a fábrica de Taubaté já não operou, tá bom? Então, olha, são 3 fábricas da Ford e sendo uma delas da Troller. As 2 da Ford param de funcionar imediatamente, a da Troller no segundo semestre deste ano. Então, Roberto, uma montadora centenária como a Ford, a primeira montadora instalada no Brasil, dando mais um vexame, tá? E aí a gente vai repercutir em cima disso. Fala, Roberto. Olha, a questão aí da Ford realmente é grave e é uma segunda-feira negra, ou seja, uma forma de começar a semana, tá certo? Para o pessoal do setor, é como se tivessem descoberto a Covid hoje, porque não dá para ser nada mais negativo. E é uma depois da outra, sabe? Uma depois da Pois outra. é, cara. Mas já era morte anunciada, tá? Não é que a Já gente tem a era, bola né? de nada disso, mas há pouco tempo atrás a Ford tinha anunciado nos Estados Unidos, de âmbito mundial, né, que iria encerrar a produção de todos a sua linha, de todo o seu portfólio americano e queria se concentrar somente em SUVs e picapes, certo? Se a Exatamente. matriz, se a matriz ia fazer isso, era questão de tempo chegar alguma coisa no Brasil. O que se imaginava é que o Brasil podia pegar uma produção, uma pequena parcela dessa produção e não ter tudo encerrado assim abruptamente de uma vez. O prejuízo vai ser muito grande. Sabe, o pessoal pode. Eu tenho visto muito comentário falando que a carga tributária no Brasil é um estupro, e de fato né? Mais cerca de 34%. Fatores econômicos, o câmbio desvalorizado. A gente já conversou com montadora de caminhão que falou que poderia tirar produto de linha por causa do tanto de componente importado que encarece com esse real tão desvalorizado. Mas é só isso? É só um problema econômico? Ou, Olha, ou tem outras coisas de aí planejamento também, hein? Porque caminhões não tem dava uma coisa, prejuízo. sim. A, a estratégia é internacional e o Brasil é só uma titica no meio do tabuleiro da Ford, do tabuleiro da indústria mundial. Tá certo? Nós não temos nenhum peso porque o nosso volume aqui, a gente é eternamente aquela história do país do futuro. Tem um baita potencial, mas nunca exerce esse potencial. Então a gente está mal há muito tempo. Agora, dizer que é por causa da carga tributária, É até covardia, parece né? que os caras semana passada, pô, aqui no Brasil. Eles estão aqui convivendo com isso há muito tempo, ganharam muito dinheiro aqui esse tempo todo, sabe? Desculpa esfarrapada também não cola. Inclusive, Porém, o a Brasil lógica, sustentou, né, operações internacionais por muito tempo durante outras crises que tivemos. A crise do Lehman Brothers em 2008, era o Brasil que sustentava a operação de tudo que é montadora mundo afora. E sem falar que também agora, todas as montadoras já se beneficiaram de acordos para instalação de fábrica e determinadas operações não paga ICMS, tem uma série de benefícios fiscais também. o modelo da economia brasileira está falido, porque utiliza, quer dizer, persegue um alvo inatingível e não faz a sua lição de casa.
sabe? Coisas básicas como a... Isso aí está todo mundo falando, eu não vou estar sendo nenhum gênio da lâmpada em repetir algumas análises de bom senso que estão aparecendo por aí, tá certo? O Brasil, o Estado, o peso do Estado é muito grande, precisa ser redimensionado. Tá? O Brasil precisa se equacionar com relação à dívida interna. O Brasil precisa acertar a sua reforma democrática, mas não é essa aí do Paulo Guedes, não. É alguma coisa um pouquinho melhor que isso, tá? Um pouquinho mais profunda. Por exemplo, o Brasil deveria, ao invés de cobrar muito pontualmente desse e daquele e da base, devia cobrar menos de todo mundo para que todos pagassem e não houvesse evasão, ou tanta evasão. Tanta evasão. Basicamente o modelo está errado no conceito. Sabe? E não Sim. é o neoliberalismo do Paulo Guedes que vai resolver a questão econômica brasileira. Até porque prometeu esse neoliberalismo e não entregou nem isso, né? Independente de quem é a favor, de quem é contra, mas esse modelo, não, o que está acontecendo é um modelo de entrega, sucateamento do patrimônio público e estão dando a troco de graça aí para os gringos, mas isso aí é outra história. Mas eu queria voltar um pouco no tempo, para o começo da década passada, onde a indústria estava pujante, estava crescendo, e começou uma série de investimentos na ampliação da produção, da capacidade de produção das fábricas. As fábricas expandiram, cresceram, foram instaladas novas unidades produtivas, e aí vieram as crises, uma crise atrás da outra, e o fato é que o Brasil não conseguiu ocupar toda essa capacidade ou chegar perto disso, tem muita capacidade ociosa. E outro fator que vale a pena comentar é que 5 milhões de unidades de capacidade brasileira e nunca passou de 3,5. Sim. E outra coisa que vale a pena comentar é que tem uma tendência de modernização das fábricas, o que não aconteceu com a Ford, tá? Que é a chamada indústria 4.0. Isso vem de encontro também com essa, para equacionar esse prejuízo da falta de dessa capacidade ociosa, né? O que a indústria 4.0 faz? Ela otimiza os recursos e os processos, ou seja, você economiza no tempo de produção e também no dinheiro. Você precisa de menos empregados porque você está robotizando extremamente as linhas de produção. Então você tem essas duas questões aí que acho que valem a pena serem comentadas, hein, Roberto? Olha, isso desde o tempo da Revolução Industrial, lá das máquinas a vapor, em que a industrialização vem ocupando espaços de trabalho. Tá? Então, a solução é implementar, porque a população não vai diminuir, né? A menos que haja uma terceira guerra mundial ou que, vamos dizer assim, elejam alguns governantes como presidente do mundo e aí proíbam de tomar vacina a todo mundo, para a Covid pegar e dizimar a população, tá certo? Aí, senão, não tem... Mas essa é uma equação que faz parte do modus operandi da economia. Isso tem, essa adaptação, ela sempre vai acontecer em todos os tempos. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que me incomoda muito em discurso de muitas indústrias por aí, que é a tal da responsabilidade social e o compromisso com o Brasil. Cadê? Cadê o compromisso com o Brasil? Não, nessa hora de não abandonar a operação, de estar desempregando muita gente, e por que não, já que está encerrando essas vagas de trabalho, por que não requalificar esses trabalhadores para outros ofícios? Porque ele não vai se mudar simplesmente para outra linha de produção
Se o cara trabalha ali em Camaçari, ele não vai trabalhar ali em Caxias do Sul, sabe? Então você tem que requalificar o cara para trabalhar em outra coisa ali na região dele. Então, essa é uma questão importante também. Você ia falar alguma coisa, Roberto? Veja bem, provavelmente a Ford até anuncie alguns programas sociais de apoio a essa mão de obra, tentativa de recolocação, tal, mas Igual o fizeram em próprio São governo da Bernardo? exatamente, porque você viu que não deu em nada e lá também, tá certo? Mas a, a, a desculpa, ou seja, a farofa no ventilador é essa, tá? O Sim. próprio governo da Bahia, hoje mesmo, já anunciou interesse em fazer contatos com empresas da China oferecendo camaçari. Eu Já ia chegar nem nessa questão. Então vamos falar disso de agora, bate Roberto. Porque é o seguinte, o que me chama a atenção nessa história toda? Primeiro porque a gente já viu essa história quando encerraram ali a fábrica ali do Taboão, né, fábrica de caminhões, que procuraram, e aí, né, enfim. Mas, pô, o governo da da Bahia, gigata que ele pega. exatamente. Mas aí, a primeira atitude do governo da Bahia é procurar com os chineses. E aí, será que tem alguém aí interessado em vir para o Brasil? Quer se instalar aqui em Camaçari? A gente ajuda vocês, piriri pororó. Por outro lado, e toda aquela crise intercontinental, né, que os arautos do nosso governo plantaram com a China, sabe? Desde o Ah, ministro, da crise do Itamaraty, os filhos do presidente, o próprio presidente, uma série de declarações xenófobas e absurdas contra o governo chinês, que é o nosso maior parceiro. Isso pode olha, atrapalhar alguma coisa, Roberto? business é coisa séria, tá? Quem está falando essas baboseiras todas são os políticos. No nível dos empresários não tem isso, tá? Que bom. Você lembra que no começo da gestão desse governo, o pessoal começou quando as autoridades falaram até em mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, tá certo? Isso gerou um mal-estar tremendo com os Sim, países do Oriente Médio, retaliações. que eram e são grandes e ótimos compradores de frango brasileiro, carne brasileira, certo? As coisas se resolveram a nível direto, de empresário para empresário. Deixa o governo para lá, porque todo mundo percebeu rapidamente de quem se estava falando. Então, Sim, falando pois é. sério, Mas crises é diplomáticas atrapalham. a mesma coisa nesse caso. Quando, Roberto, se for para falar de conversa, de coisa séria, tá? Eles só vão chamar os políticos para dar autorização, para deixar fechar o negócio, para não atrapalhar. e acho que tem mais um assunto importante aí para a gente falar, que é a rede de concessionários. A gente viu o que aconteceu com caminhões. A Sim. Ford literalmente tacou o dane-se, largou a galera na mão, tá certo? E o pessoal ficou meio perdido. Alguns fecharam imediatamente, outros tentaram virar multimarcas, e aí deu essa sorte dessa super negociação aí, tanto tempo depois, com a Foton, onde boa parte da rede vai começar a operar com a bandeira da Foton em caminhões. E em carros, hein? Vai ser a mesma coisa, provavelmente. Eles vão receber um grande dane-se. Se Mas, o e aí? estilo Qual é o futuro? não vai mudar. É, Entendeu? o filme já viu. Se o estilo o Ford Way of Life é esse daí, não vai mudar nada agora. Ford-se Já todo mundo, fechou, né? quer dizer, exatamente. Liga aquele famoso botãozinho, O Ford-se. né? Ford se você.
sabe? Fordem-se vocês. Fordam-se vocês. Pois é, desculpem a piada infame, mas é inevitável, pessoal. Você que comprou um carro ontem, de repente, anteontem, na sexta-feira, no final de semana, e aí? Dá tempo de reverter esse negócio? Como o Roberto falou no começo, se eu fosse cliente, tivesse comprado um carro aí há pouquíssimo tempo, né, eu ia atrás até do presidente, cara. Da Ford, para... Poxa, não dá, né? Vamos ser um pouquinho mais sério. Enfim, cara, não... problemas econômicos existem, mas não são só eles. Mas, Roberto, a gente estava conversando ontem, você levantou uma bola interessantíssima, que a Ford está saiu de caminhões quando tinha uma boa, né, um bom percentual de mercado, era em torno de 12%, 13% do mercado de caminhões, agora tem 8% do mercado de carros, né? E as outras montadoras que têm muito menos do que isso? Citroën, Peugeot, Renault, as francesas, por exemplo. Deve estar todo mundo assim com a sarna pegando forte atrás da orelha, viu, cara? Porque depende das perspectivas. Se não tiver uma estratégia, se não tiver uma gestão bem objetiva aí, e seja para esperar as coisas mudarem um pouquinho, vai ter mais gente aí fechando as portas. Que tristeza, hein? Que tristeza. Ou seja, o Brasil, como país emergente, tem a carga tributária mais alta, ou seja, os países emergentes têm uma carga que varia de 21% a 25%, segundo alguns economistas, o Brasil está em 34%, ou seja, quase 10% em cima da probabilidade mais alta que deveria ser. O Brasil está perdendo espaço em pesquisa e desenvolvimento. Pessoal, precisamos de uma gestão econômica muito melhor, que exista de fato, que movimente a economia para todo mundo e não só para alguns. Precisamos de um plano de renovação de frota, o que ajudaria também no desenvolvimento da nossa indústria. Tá certo? Não pode mais expulsar cientista do Brasil por falta de investimento, porque as nossas cabeças pensantes estão todas indo trabalhar fora do Brasil, que é onde eles podem se desenvolver. Tivemos o Ciência Sem Fronteiras, que mandou tantos brasileiros para o exterior para estudar e voltar, né, com novas, de forma antropofágica, né, de trazer as influências dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da Oceania, né, e aplicar aqui no Brasil, mas elas estão todas voltando para o exterior. Quer fazer alguma consideração? Não. Pois é, eles vão e não voltam mais. Vamos acompanhar o que vai acontecer com a indústria. Vai ter aí agora, vai aparecer governador fazendo proposta aí, fazendo algum plano para atrair indústria substituta, algum plano para aliviar um pouquinho o impacto da indústria, porque não é só a montadora, né? Tem o parque, toda a cadeia de fornecedores, distribuidores, tudo isso vai pegar. Então, vamos acompanhar e continuar mantendo vocês informados aí a pouquinho. É isso aí. Bom? Mais uma fábrica que se fecha. E, pessoal, obrigado por acompanhar a gente. Lembrando que não é o seguinte, em pouco tempo é a segunda fábrica que fecha. Anteriormente, a Mercedes-Benz anunciou o fechamento da fábrica de automóveis de Iracemápolis. Certo? Embora de produção pequena, tinha uma importância estratégica e, enfim, não é um bom sinal. Os indicadores não são bons. Quem vai vir a seguir? Pois é, 3 fábricas da Ford, a de automóveis da Mercedes, a de caminhões da Ford há 2 anos. Isso também complica a chegada de novos investimentos no Brasil. Se não está favorável para quem está aqui, imagina para quem quer chegar e investir tanto, né, na construção de uma fábrica, de linha de produção, desenvolvimento e por aí vai.
Então, pessoal, só queria agradecer a você que chegou até o final. Se inscreva no canal, esse botão vermelho aqui embaixo. Marca o sino para receber as atualizações dos novos vídeos aqui do canal da MTED. Compartilha em todos os seus grupos do Zap, do Telegram, do Facebook. E compartilha aí. Eu sei que quando a gente fala de governo, sempre aparece um pessoal aí cornetando a gente, mas tudo bem, pessoal, não Pode tenho... vir. Pode vir. Beijo do gordo.